Jesus, por estar mais uma vez aqui na tua presença, reunido, Senhor, com o teu povo, Senhor, que mais uma vez veio aqui, Senhor, viemos aqui se alegrar na tua presença, que nesta hora, Senhor, de oração, vem, Senhor, nos alegrar, vem se fazer presente, Senhor, aqui no nosso meio, enchendo, Senhor, as nossas vidas, é da tua graça, da tuas bênçãos. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, fica conosco nesta hora. Pai, já te agradeço, Senhor, neste momento, te apresento a cada um que já está aqui, Senhor, aqueles que vêm ainda a caminho, que o Senhor traga em paz, que o Senhor o livre de todos os males. Pai, no nome de Jesus, já te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Presbítero José Carlos. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos cantar louvores a Deus. Glória a Jesus. O Senhor é bom, é maravilhoso e está vivo. 339. Jesus ressuscitado. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, ó meu amado, dá-me a graça e o saber para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só para ti viver, meu Senhor. Tu és meu guia, dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria, me concede, ó meu Jesus, para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só para ti viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me deste a salvação. Para fazer a tua vontade, quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só para ti viver. Quero, ó Deus, agradecer-te o teu grande e imenso amor, porque já me concedeste o real Consolador, para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver.
Quem vive em Cristo tem vitória. 372, vencerá. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 77. Guarda o contato com o teu Salvador. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer.
que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos de pé fazermos a leitura da palavra de Deus. Quero convidá-los a lermos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ler do versículo 1 ao 20. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo trata sobre a ressurreição dos mortos, e em especial dá provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Está escrito: também vos testifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
Logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos falar com o Senhor. O presbítero Gildário vai conduzir toda a igreja em oração. Nós na presença de Deus, falando com o Senhor, rogando a sua bondade, a sua graça, a sua presença sobre todos nós. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Os irmãos pedem oração, irmão Vilebaldo, estava arrumado para vir para o culto, tinha umas dores nas pernas, e pede oração. O Eliabe também pegou aquela doença da mosca, né? Está muito doente o Eliabe. Muitos irmãos, vamos orar por muitos irmãos que não podem estar aqui, né? Orar por Teobaldo, irmã Francisquinha, irmã Angelina, muitos irmãos. Nosso amado Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos gratos a Ti por estar na Tua casa, para glorificar e exaltar o Teu nome. O Teu povo tem a liberdade nesta noite de sentir a Tua presença, se alegrar na mesma, porque Tu és bom, ó Pai, Tu és digno da honra, toda a glória. Já ouvimos a leitura da Tua palavra, falando de um Cristo não morto, um Cristo vivo, que reina para sempre, está aqui, na ação do Espírito Santo para operar na igreja do Senhor. E assim, ó Pai, abençoa os teus filhos que não puderam vir até aqui. Estão enfermos, mas futuramente estarão glorificando, exaltando o teu nome, Pai. Recebemos os louvores, a mensagem da tua palavra, Pai, ser conosco em tudo. Em nome do teu filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos dar sequência ao culto divino. Vamos começar a ouvir mais louvor. O conjunto de senhora vai louvar o nome de Jesus. E a igreja continue em espírito e adoração ao Senhor. Eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou aquela situação depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje?
Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos. Vamos ouvir também a Juve louvando ao nome do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, Ele vive para sempre, Ele ressuscitou. Aleluia. Se fosse você, não perderia tempo, porque Ele ressuscitou e Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Ele é digno de honra, glória e louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, já ouvindo hinos, agora vamos ouvir uma palavra do nosso irmão Prudêncio. O irmão Prudêncio vai aqui nos trazer a palavra de Deus, que você fica aí em espírito e em adoração ao Senhor. Irmão Prudêncio. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Irmãos, verdadeiramente o nosso Rei, Ele vive e verdadeiramente nos conforta cada dia. A sua presença é muito maravilhosa. Irmãos, quero ler para a nossa meditação a Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16. Vamos pegar a sua Bíblia, se quiser conferir. Diz o seguinte: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que foste entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servo do pecado, estáveis livre da justiça. E que fruto é então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, é muito maravilhoso, nós temos muito que agradecer a Deus, ser grato a Ele pela sua bondade, pelo seu grande amor para conosco, nos deu entendimento, para nós entender, para nós compreender a verdade e obedecer a esta santa palavra, porque o homem, fique todo ciente de uma coisa, que a quem você obedece, você é servo daquilo que você obedece. Se você não obedece a esta palavra, não obedece a Deus, você não é servo de Deus. Mas quando você obedece a esta palavra e vive esta palavra, o Espírito Santo de Deus domina a sua vida, você verdadeiramente é feliz. Porque você não é feliz? Porque tem bem material, porque tem posição social. A verdadeira felicidade o homem só obtém quando ele vive a palavra de Deus, quando ele entende a vontade de Deus e procura fazer o que Deus requer, porque verdadeiramente, muito em breve, Jesus vem buscar essa igreja. E saiba, amados, que só vai subir aquele que anda de acordo com esta palavra. Como disse o salmista, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, amados, se neste lugar há alguns que ainda não consertaram sua vida com Cristo, não estão andando de acordo com a palavra de Deus, estão obedecendo a sua própria vontade, o seu querer, procure hoje mesmo fazer uma aliança com Deus, se renovando, procurando sentir a verdadeira felicidade e a verdadeira paz, que você não vai obter jamais, se você não obedecer e não procurar viver esta santa e gloriosa palavra. A Bíblia diz, amados, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei
poder do pecado e da morte. Então, amados, o salmista, se expressando no Salmo 16, ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, os ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei o Senhor porque me aconselhou. Até os meus rins me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, é você poder falar, se expressar, como disse o salmista: tenho posto Ele continuamente diante de mim. Quando você sente a presença de Deus, meu amado, você é capaz de chorar como uma criança, chorar de alegria, pelo gozo, pela grandiosa, gloriosa presença do Senhor, quando se aproxima de você, e você verdadeiramente está apto a sentir e a receber dEle o que Ele tem para lhe entregar, porque Ele não tem nada para entregar a quem não obedece, quem não vive esta santa palavra. Não sabeis vós que a quem vos apresentar por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. Então, amados, que Deus vos abençoe em tudo, em Cristo Jesus, que o Senhor vos abençoe e guarde de todo o mal. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? A palavra está junto de ti. E aí nós temos que tomar a decisão ouvindo a palavra. E o Senhor é bom porque Ele fala. A sua voz se faz ouvir, se faz ecoar. Glória a Deus. Nós estamos hoje cultuando ao Senhor com muita alegria, celebração de adoração ao nosso Deus. Em um final de semana atípico por conta do feriado, alguns irmãos estão viajando. Tivemos também um retiro, a igreja estava em retiro, chegamos já agora no final da tarde. Os irmãos que lá estavam, né, chegaram agora no final da tarde. Alguns estão aqui, outros acabam não ficando para o culto, mas estamos aqui juntos para adorarmos ao Senhor e celebrarmos ao Senhor. O Senhor é bom, maravilhoso. Tivemos 4 dias abençoados de retiro, onde na sua grande maioria a juventude, alguns irmãos também, casais, alguns irmãos que participaram também, irmãos e irmãs, e o Senhor manifestou sua presença, sua glória ali. Foram dias de alegria, de confraternização, de renovação espiritual, e nós somos gratos a Deus por isso, por ter nos proporcionado essa bênção. E estamos aqui na casa do Senhor hoje, cultuando ao Senhor e dando a Ele uma vez mais a honra e a glória que lhes são devidas. Temos a satisfação de receber, está conosco Kelma, com seus filhos Isabela e Tamires. Onde estão? Sobrinhas da Rebeca estão ali atrás. Deus abençoe, alegria poder recebê-las. Também a Celinha, que veio com o Bebeto, está ali. Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Também Max, onde está Max, que nos visita, está ali atrás. Deus abençoe. A igreja quer dar as boas-vindas, abraçar e receber todos os nossos amados irmãos e irmãs. Digamos com muita alegria, amém. Amém. Deus abençoe. Também irmão Anderson, da comunidade Logos, uma alegria poder recebê-lo, está conosco também, participando do culto. A igreja quer dar as boas-vindas, digamos, ô glória! Seja bem-vindo, Anderson, esteja em casa. Deus abençoe a todos os irmãos, umas irmãs que estão ali atrás, Deus abençoe.
Sejam bem-vindos. Eu acho que é a mãe do Mateus, se eu não tiver... né? Eu ainda lhe conheço. Deus abençoe. A casa também é sua, a irmã que lhe acompanha. A igreja quer dar as boas-vindas, digamos amém. Amém. Glória a Deus. Todas as irmãs, os irmãos, sintam-se à vontade na casa de Deus. Irmãos, hoje é o domingo da ressurreição. Já pensou? E eu estou achando que tem irmão triste. E aí eu não preciso lhe lembrar, mas eu vou fazê-lo. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus está vivo. E porque Ele vive, nós estamos aqui para cultuar, para adorar, para exaltar. E é muito bom cultuarmos ao Deus vivo. E com muita alegria nós vamos continuar louvando a Deus. Nós temos a oportunidade, nesse momento, de servir ao Senhor com as ofertas, com os dízimos, que trouxemos para a obra de Deus. Oferte com alegria, devolva o dízimo também com muita alegria. Nós temos a oportunidade de servir ao Senhor também com as nossas rendas. Está aí o Pix da igreja, caso você queira fazer a oferta ou a devolução do dízimo através do dinheiro eletrônico. E temos também o irmão Maurício e o irmão Gildário, que vão receber as ofertas e os dízimos que trouxemos para a obra de Deus. O irmão Maurício vai fazer uma oração pelos ofertantes e pelos dizimistas. Eu quero convidar o irmão Anderson para louvar a Deus. Ele vai louvar a Deus com 2 hinos, né? Ele vai louvar a Deus aqui com 2 hinos. Nesse primeiro nós já vamos ofertar, e depois ele ainda ministra mais um louvor. Depois nós traremos uma palavra aos irmãos. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, aqui estamos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Neste momento tão glorioso na qual estamos nos preparando para ofertar a Ti, ó Deus. Que Tu possa tocar nos corações de cada um dos Teus filhos e mostrar, Senhor, o desejo de contribuir com a Tua obra. E que Tu possa, Senhor, continuar abençoando, dando da Tua graça e derramando a Tua bênção sobre os Teus filhos, Senhor, curando as enfermidades. Que a Tua bênção seja derramada sobre todos. Assim, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oi, som. Pai do Senhor, fico muito feliz de vir aqui, né? Estava hoje num dia familiar, estava com a família, passeamos hoje, e eu disse, não, eu não posso perder a oportunidade de hoje, mesmo de um dia, porque foi um dia bem exaustivo, foi bem cansativo, de muitas atividades, mas eu disse, não, eu preciso agradecer a Deus na minha semana, eu preciso agradecer a Deus, eu vou ao culto. E eu disse, não, hoje eu vou fazer uma visita, eu quero ir lá na Aldeia de Esperança, que eu preciso cultuar com os meus irmãos de lá. E eu vim aqui, estou aqui, nós vamos celebrar a Deus, nós vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite. Amém? Oi, som. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Você pode declarar isso? Para te dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, maravilhoso. Jesus, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare assim: vim para adorar-te, vim para dizer que tu és totalmente digno, tão para mim. Aleluia. Como a palavra que nós ouvimos aqui, nós acabamos de escutar, que diz lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pagamento pelo nosso pecado, se nós vivemos de trabalhar para o pecado, se nós nos dedicarmos ao pecado, o nosso salário, a nossa recompensa será a morte. Mas se nós nos dedicarmos à santificação, se nós nos dedicarmos à purificação, e não é um caminho fácil, não é um caminho tão fácil de andar, de lidar, não é. Mas nós temos que aceitar esse desafio se nós queremos nos livrar deste mal que consome o mundo, deste mal que consome a humanidade desde o início, desde a fundação do mundo.
Nós precisamos buscar a face daquele que nos amou. Nós precisamos adorar aquele que vive e reina para todos sempre, se entregar por inteiro, com toda uma vida. Por quê? Porque o presente de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Já diz lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 25, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E é por isso que nós podemos celebrar nessa noite. Nós podemos celebrar essa noite, por quê? Porque o verbo que estava com Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele veio aqui, Ele tomou essa forma, a forma humana, se parecendo com cada um de nós, padecendo as nossas dores. Para quê? Para que nós possamos viver uma vida eterna com Ele. Aleluia! E é por isso que nós podemos declarar, junto com os anjos, junto com toda a criação: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a tua vinda, porque nós não servimos um Deus que está morto, mas um Deus que ressuscitou. Oh! Era manassoia, era manarraçoia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Ele levou, Ele levou, Ele levou. Deus Pai, declare assim: Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. É que a tua voz e declara: para sempre, para sempre, para sempre. És adorado para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Exaltado é. Oh, para sempre, para sempre. Ressuscitou, ressuscitou para sempre, para sempre. Exaltado tu és, Senhor, adorado. Ressuscitou. Por isso nós podemos declarar:
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos, 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 cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. O Senhor ressuscitou, ressuscitou, para sempre. Era Manaus, para sempre adorado, para sempre ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia. Ao Senhor seja a glória. Glória a Deus. Meus irmãos, quero avisar que amanhã, dia 1º, segunda-feira, estará sendo dado início no círculo de oração uma campanha de 7 segundas. Nós temos o círculo de oração toda segunda-feira, às 19 horas. Mas amanhã, as irmãs que fazem a direção do círculo de oração estão dando início a uma campanha com o tema: o Deus que vê, ouve e age. Tá? Então, baseado na história lá do profeta, do rei Ezequias, segundo Reis, capítulo 20, quando ele ora e o Senhor acrescenta mais 15 anos de vida à sua existência. Então, Deus que vê, que ouve e age. 7 segundas-feiras com esse tema, começando amanhã. E terça-feira será o encerramento do primeiro trimestre da escola bíblica. Terça-feira agora é o encerramento do primeiro trimestre. Estamos estudando sobre vários temas relacionados à igreja, corpo de Cristo. E na terça-feira o superintendente já estará com as novas revistas do trimestre que se inicia agora a partir do mês de abril, tá? O tema vai ser um tema doutrinário, é um tema bem voltado para a igreja. Toda terça-feira será um tema diferente, que vai falar sobre santificação, sobre as doutrinas bíblicas. Então esteja terça-feira também participando da escola bíblica, encerramento do trimestre e já o início do novo trimestre, porque as novas revistas serão distribuídas na próxima terça-feira. E os demais trabalhos se seguem normalmente. Quarta pela manhã nós temos a consagração, na quinta-feira a doutrina, e próximo domingo, é o primeiro domingo, nós temos 2 cultos. Os irmãos sabem que no primeiro domingo nós temos 2 cultos. Nós temos o culto às 9 da manhã, culto das primícias, e temos o culto às 18 horas, que é o culto profético. Então, próximo domingo, 2 cultos, 9 da manhã e 18 horas.
Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Hoje é comemorada a ressurreição de Cristo. E Paulo fala aqui aos Coríntios, quando ele começa esse capítulo, para tirar algumas dúvidas dos irmãos que estavam ali em Corinto. Porque havia um ensino, uma doutrina que estava sendo colocado dentro da igreja, de que não havia ressurreição dos mortos. Que o homem morria, estava tudo acabado. Ainda há quem pense assim. Às vezes você vai evangelizar alguém, falar do amor de Deus para alguém, falar da vida eterna para alguém, e essa pessoa, esse alguém diz, não, a vida é essa que nós estamos vivendo, morreu, acabou. Façam de mim o que quiser. Morreu, mas nós sabemos que há uma vida após a morte. Essa vida poderá ser com Deus ou sem Deus. Essa vida é eterna. Agora ela pode ser de sofrimento ou de gozo, de dor ou de alegria. Mas nós queremos falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus, especialmente o que a ressurreição de Jesus significa para nós. Porque um dos maiores acontecimentos da história da humanidade é que Jesus ressuscitou. Possivelmente, só o arrebatamento da igreja será superior ao fato da ressurreição de Cristo. Verdade que o nascimento de Jesus foi um grande acontecimento. E o plano da salvação, ele é completo não só na morte de Jesus, mas o plano da salvação, ele é completo na ressurreição de Jesus. Tanto é que nós lemos na abertura do trabalho, como leitura oficial do culto de hoje, esse capítulo 15, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo vem responder aos irmãos, fazendo-os saber que existe a ressurreição, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado, versículo 3 e 4, ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, é verdade, que Ele morreu, que Ele foi sepultado, mas diz, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Ele morreu pelos nossos pecados, é verdade. Que Ele foi sepultado, também é verdade. E que Ele ressuscitou, também verdade é. Embora alguém queira negar, embora alguém queira duvidar, que Jesus ressuscitou, mas nós sabemos que Ele está vivo. A igreja, o cristianismo, tem o privilégio de ser a religião que adora aquele que fundou o cristianismo, e é o único que fundou. Tem gente que não gosta de chamar o cristianismo de religião, mas para que fique entendido, né? É o único que fundou uma religião, e que uma vez fundando essa religião, o fundador ainda participa das reuniões. Porque hoje nós estamos aqui cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor, e Ele está presente na beleza da sua santidade, porque Ele está vivo. Todas as demais religiões e seitas que aí existem, tiveram seus fundadores e eles morreram e eles foram sepultados, mas não saíram do túmulo, não saíram do sepulcro. Mas Jesus está vivo. E uma das provas incontestáveis que Ele está vivo é que o túmulo de Jesus em Jerusalém está vazio. Está vazio. E quando alguém o procurou lá, como Mateus capítulo 28 revela, que as Marias foram de madrugada, elas foram cedo, levando unguento, levando bálsamo, foram fazer uma visita ao túmulo de Jesus.
apesar de ter ido cedo, elas chegaram tarde. Porque quando elas chegaram lá, e Mateus registra no capítulo 28, que elas tinham uma preocupação: quem é que vai remover a pedra? Porque havia uma pedra que era colocada no túmulo. Os historiadores dizem que essa pedra pesava cerca de 12 mil quilos. 12 toneladas. Era a grande pedra que fechava o túmulo de Jesus. E a preocupação delas era: quem vai afastar a pedra para a gente entrar? Estamos levando tudo. Tu trouxe o que eu disse para tu trazer? Trouxe. E tu trouxe. Elas estavam lá tudo organizadinha, indo cedinho, de madrugada. Mas a preocupação era quem vai remover a pedra. Mas o capítulo 28 revela, vai passando por ele aí, que houve um grande terremoto. Ora, irmão, o terremoto tinha que ser grande, porque a pedra era muito grande. Mas veio um anjo, o texto diz: um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu. E para mostrar que tem autoridade sobre a pedra e sobre a morte, o anjo sentou sobre a pedra. Não é aquela história de que ele fez muita força para remover a pedra, quase não tira, não. O texto diz que ele remove a pedra, e removendo a pedra, sentou-se sobre ela. Como quem diz assim: você, diante da autoridade do poder de Deus, não é nada. Mas remover a pedra já não era fácil. Mas impossível era poder ressuscitar aquele que ali já estava há 3 dias. Por quê? Porque a morte aparentemente tinha vencido. Só que a morte, meus irmãos, ela não venceu. Porque Jesus, ele disse: eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, mas eu dou. E ele deu e se entregou por mim e por você, por amor às nossas vidas. E ele morreu a nossa morte. Jesus morreu a tua morte. Aquela cruz era minha, mas ele tomou para ele. E Paulo vai nos explicar então aqui que ele morreu sim pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. O anjo sentou sobre a pedra, elas chegaram lá, e quando elas começam a procurar Jesus dentro do túmulo, elas não encontram. Elas encontram o quê? Lenço, lençol. Havia um vestígio de que ele havia estado lá, e é verdade que ele havia estado lá, mas ele não estava mais lá, e elas ficam preocupadas: quem tirou o corpo do nosso Senhor daqui? Para onde o levaram? E os irmãos sabem que dentro desse contexto, o próprio Cristo se apresenta a elas. Antes o próprio anjo já fala com elas, dizendo: vocês estão procurando aquele que está vivo no lugar dos mortos? Como é que vocês vêm procurar no lugar dos mortos aquele que já está vivo? Ele não está mais aqui. E elas viram que o túmulo estava vazio. Nós temos um relato em outro evangelho, um dos outros evangelistas relata que Pedro e João, quando souberam da notícia que elas deram, eles correram disparados para o sepulcro. E os dois chegaram lá e também não viram corpo, só viram o túmulo vazio. Então, uma das maiores provas de que Jesus está vivo, na verdade, é que o túmulo está vazio. Embora as autoridades romanas tenham subornado os soldados para inventarem que os discípulos tinham vindo de madrugada e tinham sequestrado o corpo de Jesus. Eles subornaram os soldados para contarem que os discípulos tinham vindo de madrugada e tinham roubado o corpo de Jesus. Só que, primeiro, 12 discípulos não tinham condição de remover a pedra. É uma história que foi espalhada, por quê? Porque o diabo, ele tenta de toda maneira enganar a humanidade. Tentar mostrar que Jesus não está vivo, tentar mostrar que Jesus, ele não era Deus. Mas a própria lei de Moisés diz que o testemunho de 2 ou 3 pessoas é um testemunho verdadeiro. A lei
de Moisés ensina e ensinava que quando você queria comprovar a veracidade de algum fato, precisava de pelo menos 2 ou 3 testemunhas oculares para que esse fato fosse comprovado como verídico, como verdadeiro. As 2 mulheres já tinham ido lá e tinham visto que o túmulo estava vazio. Pedro e João chegaram lá e viram que o túmulo estava vazio. Mas ainda assim o Senhor continuou aparecendo. Além de verem o túmulo vazio, agora Jesus vai aparecer. Apareceu a elas, as Marias, lá mesmo, do lado do túmulo. Elas pensaram tratar-se de um jardineiro. E ela chega a dizer assim: nos conte aí, nós não vamos falar nada para ninguém. Para onde levaram ele? Jesus vai falar com elas. A princípio elas não reconhecem o Senhor. Depois, quando ele as chama pelo nome, aí elas ouvem a voz dele. E a voz de Jesus é inconfundível. Eu sei que se você veio aqui esta noite e você ouve a voz de Deus, ela é inconfundível. Você vai saber que Ele está falando ao teu coração, Ele está falando com você. E elas agora ouvem a voz de Jesus e elas têm certeza que é Ele. Elas dizem Rabone, que é o mesmo que Rabi, que significa mestre. Jesus está ali diante delas. Ele diz: vai e diga aos meus discípulos, diga aos seus irmãos que eu estou vivo e que eu vou encontrá-los. E Jesus vai mesmo encontrar os discípulos, porque os discípulos vão estar reunidos no cenáculo, portas fechadas, mas João, especialmente no capítulo 20, vai revelar que Jesus entra no cenáculo, apesar da porta estar fechada, e ele entra. E quando ele entra, o texto diz que ele se põe no meio dos discípulos. E Jesus diz a eles: paz seja convosco. E os discípulos ficam atônitos, sem entender o que está acontecendo. Por quê? Porque até então eles sabem que Jesus está no túmulo. Só que Jesus já não estava no túmulo, ele já havia sido ressuscitado. Deus, o Pai, enviou o Espírito de vida e o vivificou e o trouxe de entre os mortos. E agora Jesus está entre os discípulos e está dizendo: paz seja convosco. Eles estavam ali e o texto diz que eles estão trancados com medo dos judeus. Por quê? Porque Jesus havia sido morto, estava no túmulo e agora haveria uma grande perseguição sobre os discípulos. E eles estão trancados, estão com medo, estão apavorados. Havia inquietação na alma e no coração deles. Mas o Jesus vivo chegou. E quando ele chega, chega também a paz, chega também a tranquilidade e a quietude para a alma. Jesus se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. E esta noite o Jesus vivo está aqui também e traz paz ao teu coração e traz consolo à tua alma, para que você saia daqui na segurança de que você não está adorando a um Jesus morto, você está adorando aquele que vive e vive para sempre. Sim, Jesus apareceu a várias pessoas. Os irmãos sabem que desde a ressurreição até a sua ascensão, foram 40 dias. E aí a igreja católica tem a quaresma, né? Eu acredito que é. Vocês que foram aí, cadê os coroinhas daqui? Bem, os 40 dias Jesus passou sobre a terra. Desde a sua ressurreição até a sua ascensão. Por que será que Jesus passou esses 40 dias? Aí alguém pode conjecturar e dizer assim: ele ainda tinha muita coisa para dizer aos discípulos que não deu tempo de dizer nos 3 anos e meio do seu ministério. Jesus ainda tinha alguma obra. Irmãos, na verdade, o que Jesus faz durante aqueles 40 dias, é lógico que ele trouxe outras instruções, as últimas instruções, mas acima de tudo eu entendo que Deus faz com que Jesus ainda passe 40 dias após a sua ressurreição sobre a terra,
para que no decorrer destes 40 dias, ele apareça a outros, a outros, e a outros, e a outros, e aí já não temos só 2 ou 3 testemunhas, mas nós temos muitas pessoas, homens e mulheres, que viram o Senhor, que estiveram com Ele, que ouviram a sua voz, e Tomé até tocou nele. E alguém critica muito Tomé, que é o crente incrédulo. Tomé realmente era incrédulo, porque Tomé ele era metido a cientista, e todo mundo que estuda demais, especialmente a ciência e a filosofia, fica meio incrédulo. Tem uns teólogos também que fica meio incrédulo. Só que o estudo não é para lhe afastar de Deus, o estudo deve nos aproximar mais de Deus. Quem estuda muito, irmão, é para ficar mais crente, que vai descobrir mais coisas, e vai entender melhor a grandiosidade de Deus e a sua soberania. Mas Tomé, ele era metido a cientista, e ele faltou o culto, e aí é um problema, o pessoal ficar faltando o culto. Jesus foi, Tomé não estava, os discípulos disseram que Jesus tinha ido para o culto, Tomé não quis acreditar, que na cabeça de Tomé Jesus ainda está morto. Mas no culto seguinte, Jesus vai de novo, e agora Tomé está presente. Só que Tomé havia dito, eu só acredito. Tem uns que dizem assim, eu só acredito se eu ver. Tomé ele foi além. Ele disse, eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Eu quero tocar nas suas mãos, onde os cravos penetraram. Eu quero tocar do lado onde a lança, porque Tomé sabia que Jesus tinha sido crucificado com os braços abertos, um cravo em cada mão. Jesus sabia que ele tinha sido crucificado com um pé em cima do outro, havia um cravo que traspassou os 2 pés, mas Tomé sabia um detalhe que pouca gente sabia, que antes de Jesus morrer, um soldado romano veio com uma lança e o furou do lado. João Evangelista é o único que narra esse fato, e diz que jorrou sangue e água. Tomé sabia desse detalhe. Aí Tomé disse assim, eu quero tocar e ver o lugar onde a lança o transpassou. Por que tudo isso? Porque Tomé diz assim, vai que tem algum impostor? Irmãos, e Deus sabe como trabalhar, porque com esse detalhe, essa curiosidade ou essa incredulidade de Tomé, isso nos poupou muita coisa. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá, e agora quando Jesus está, Tomé vê, e que ouve a sua voz, e olha para ele, Tomé diz assim, já não preciso mais nem tocar. Porque ele agora, irmão, está crente. Como é que você chama Tomé de incrédulo? Se Jesus já fez muito mais coisa na sua vida, e você ainda está aí meio. E aí Jesus está lá, e Tomé olha para ele, e Tomé diz assim, sim, eu creio, eu agora sei que é o Senhor. Jesus, calma lá, Tomé, você disse que queria tocar, vem aqui. E Jesus mostra os cravos, ou a marca dos cravos, na palma de suas mãos, e Jesus diz assim, olha aqui, Tomé, onde a lança transpassou. Sabe o que Tomé faz? Tomé cai prostrado diante do Senhor, e diz, Senhor meu, e Deus meu. É realmente Jesus que está vivo. Então saia daqui, com todas as provas, de que Jesus está vivo. De que a morte não pôde segurá-lo, de que a morte não pôde detê-lo, que ele ressuscitou de entre os mortos, bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos ler esse texto, Romanos 4 e 25. Qual o significado da ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo significa a vitória do Evangelho. Porque Jesus morre pelos nossos pecados, mas Jesus ressuscita para a nossa justificação. Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue. Então ele morre pelos nossos pecados, amém? O qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é uma resposta judicial de Deus
ao inferno. A ressurreição de Jesus é uma resposta judicial de Deus ao pecado. Por quê? Porque Jesus morreu a nossa morte, Ele morre pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para que sejamos declarados justos diante de Deus, de maneira que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que já não vivem e não andam segundo a carne, mas agora andam e vivem segundo o Espírito. Então Ele ressuscita para a nossa justificação, fomos justificados por Ele. O texto que lemos de 1 Coríntios capítulo 15, vamos voltar aos versículos 14. Nós vamos entender que se Jesus não tivesse ressuscitado, o Evangelho seria uma farsa. Seria uma farsa. Paulo deixa isso muito claro, quando ele diz aqui, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se Ele não ressuscitou, é vã a pregação. Por que que nós iríamos estar pregando, irmão? Não faria sentido nenhum pregar. Como é que nós estaríamos aqui pregando? Falando de um Jesus que morreu e a morte venceu e ficou por isso mesmo? Não. Nós estamos falando de um Jesus que ressuscitou. Então Paulo está dizendo, ainda continua no versículo 15: e se assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte dele teria sido em vão, porque o plano da salvação não estaria completo. É por isso que a ressurreição ela é muito, muito importante. Porque a morte de Jesus e a sua ressurreição completam o plano da salvação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, evangelho não seria evangelho. Por quê? Porque a palavra evangelho é boa nova, é boa notícia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos pregar o evangelho, porque o evangelho não seria boa nova. Eu estava aqui com uma notícia muito ruim para os irmãos, dizendo: irmão, nós estamos aqui, paixão de Cristo, foi sexta-feira, Jesus morreu, e morreu, e morreu. Aí os irmãos teriam razão de estarem tudo tristes também. Mas hoje nós estamos aqui felizes, alegres, glorificando ao Senhor. Porque nós estamos dizendo que Ele morreu, é verdade. Mas nós estamos aqui também para exaltar ao Senhor e glorificar. Porque a morte não pôde segurar o nosso Cristo ali naquela tumba. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou. Então a cruz não teria sentido se Jesus não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, Paulo não iria dizer que ele se gloria na cruz de Cristo, porque a cruz seria realmente uma vergonha e um fracasso. Mas agora Paulo, em vários textos, ele fala sobre a cruz. Não a cruz pela cruz, irmãos, porque nós não adoramos objetos, símbolos, mas a cruz pelo fato de Jesus ter ido à cruz para morrer a nossa morte. E aí Paulo, ele vai dizer que a cruz ela até é loucura para aqueles que perecem, mas ele diz que para nós que cremos e que somos salvos, a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus ressuscitou, e ressuscitou para a nossa justificação. Nós fomos declarados justos diante de Deus, de maneira que todo o pecado que estava sobre a tua vida, o sangue de Jesus purificou. E agora Deus declarou você inocente. Deus declarou você justo. E aí Paulo vai completar essa doutrina da justificação, falando em Romanos capítulo 5. E a Epístola aos Romanos, ela trata muito da questão da justificação. Ele vai mostrar que sendo, pois, justificados
pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados pela fé. Então, a fé em Deus nos traz essa justificação que foi dada através de Jesus Cristo. Então, o que significa a ressurreição? Em primeiro lugar, significa a vitória do Evangelho, porque o plano da salvação se completou com a ressurreição de Jesus. Mas também significa que o Senhor está conosco. Já falei isso no início da mensagem. Nós não estamos aqui cultuando a Jesus com Ele ausente, com Ele incapaz, com Ele impotente. Não, nós estamos aqui cultuando a Jesus, certos de que Ele está vivo e de que Ele está presente. E aí, Ele disse, eu vou voltar, 40 dias na terra, e Ele vai voltar para o céu, e Ele diz, eu preciso ir, eu vou voltar para o Pai. Mas Ele disse, eu vou continuar com vocês, eu estarei presente, eu não vou deixar vocês só. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro que é igual a mim. A palavra grega para outro ali é outro da mesma origem, da mesma espécie. Eu vou enviar outro, Consolador, e Ele estará convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês vão conhecer, porque Ele estará em vós, Ele habitará em vós, e Ele vos guiará a toda a verdade. E Jesus volta, e Ele ascende aos céus. João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 13. Se você ler todos esses capítulos 13, 14, 15 de João, você vai ver Jesus sempre falando ali do Consolador, do Espírito da verdade, e dizendo, eu tenho que ir para Ele vir, porque se eu não for, Ele não vem. Porque cada um teria que cumprir o seu ministério. E agora Jesus ascende aos céus, Ele volta ao Pai, e quando Ele chega lá, o Espírito Santo é enviado. Depois que Jesus chega no céu, 10 dias após, na contagem humana, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado e vem sobre a igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ali era o cumprimento da promessa daquele que está vivo, porque tudo que Jesus falou e que Ele prometeu, Ele cumpriu, e tudo que Ele falou e Ele prometeu se cumprirá, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. Espírito Santo foi dado à igreja, então Jesus está conosco. Mas dentro desse capítulo 15, que Paulo fala sobre a ressurreição, e ele sustenta que há ressurreição, ele consola o coração dos irmãos. Versículo 17, nós vamos ler do 17 até o 20, para facilitar a compreensão, 1 Coríntios 15. Paulo está dizendo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo diz, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, quem morreu crendo em Jesus está perdido. Porque morreu. Não há ressurreição. Se não houvesse, ele está confrontando a doutrina herética que havia. Aí, versículo 19, ele diz, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, irmão, nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida. Tem crente, irmão, achando que vai morar aqui e pronto, que aqui é a terra deles. Que aqui, irmãos, aqui nós estamos de passagem.
Faça o melhor que você puder, estude, construa, tenha casa boa. Tudo isso não é pecado não, desde que você esteja com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. A cabeça do crente não pode estar aqui, porque se a nossa cabeça ficar aqui, daqui a pouco nós não queremos mais ir para lá. Porque a gente fica dizendo assim, aqui está tão bonzinho, Jesus. Não vem agora não, né? Mas eu quero dizer para você que lá no céu é bem melhor. Que tem coisas maravilhosas de Deus reservadas para aqueles que creram no Senhor. Então Paulo está dizendo, se a nossa esperança for só aqui, nós somos os mais miseráveis. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas, agora Cristo ressuscitou dos mortos. E foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Sabe o que significa essa expressão, que ele é as primícias dos que dormem? É que ele é aquele que ressuscitou para não mais morrer, e com isto ele está esmagando a morte, tendo autoridade sobre a morte, de maneira que se ele é a primícia dos que dormem, ele é aquele que ressuscitou e não vai mais morrer, ele tem autoridade sobre a morte, para fazer com que todos aqueles que morreram em Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, possam ressuscitar também como ele ressuscitou, num corpo glorioso, glorificado. Porque se alguém pensar, não, mas ele é a primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro que ressuscitou, mas ele não foi o primeiro que ressuscitou. Muitos ressuscitaram no Antigo Testamento. Então aí não está dizendo que ele é o primeiro que ressuscita, aí está dizendo que ele é o primeiro que ressuscita, que tem autoridade sobre a morte. Porque lá no Antigo Testamento, pessoas foram ressuscitadas, e essas pessoas voltaram a morrer. Alguém que foi ressuscitado mais famoso, que todo mundo conhece, o irmão Lázaro, né? Todo mundo já tomou um café com Lázaro. Vocês não tomaram? Pois Marta e Maria são gente boa, eram hospitaleiras, recebia todo mundo muito bem na casa delas em Betânia. Era só dar uma passadinha lá. E o Lázaro, o irmão delas, morreu. E o Lázaro, o irmão delas, ficou 4 dias sepultado. E o Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Depois que ele foi ressuscitado, até banquete teve na casa deles. Se depois você puder tirar um tempinho para ler o capítulo 12 de João, você vai ver que elas deram um banquete lá, na casa delas, e Jesus estava presente. Naquele dia, o pregador da noite não foi Jesus. Tem pregador, irmão, que só vai para o culto se ele for pregar. Pois Jesus já foi para o culto, que ele não era pregador. Ele foi para ouvir. E tem uns, né, que só vai se for ele o pregador. Jesus está lá, nesse capítulo 12 aí, Jesus está lá, e o texto diz aí que foi feito um banquete. Sabe quem era que estava servindo? Marta, Maria. Sabe o que era que Lázaro estava fazendo? Sentado à mesa, batendo papo com Jesus. A Marta e a Maria cuidando das coisas, e Lázaro fazendo social, conversando com Jesus. Mas nós não vamos passar todo o capítulo, mas o texto vai revelar mais na frente que Lázaro, nesse dia, quando todos se ajuntam lá, ele vai testemunhar. E vai apresentar-se dizendo, eu sou aquele que estive morto, sepultado, que Jesus me ressuscitou. Sabe o que o texto diz aí no capítulo 12, no final desse texto, dessa história? Que muitos creram em Jesus por causa do testemunho de Lázaro. Mas irmãos, me desculpem, passado algum tempo, Lázaro morreu. E sabe por que ele morreu? Porque ele é carne, porque ele é matéria, porque ele é homem, e ele morreu. Só que Jesus, o texto vai dizer,
E aí você entende. Capítulo 15, versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque diferente de Lázaro, diferente da filha de Jairo, diferente do filho da viúva de Naim, que todos morreram de novo depois, passado algum tempo, Jesus não morreu. Olhe para cá, olha o dedinho. Jesus não, e nem vai morrer. Jesus está vivo, Ele é Deus. Jesus é Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E essa doutrina de Paulo, quando ele fala da ressurreição, ele continua, e nós vamos para o final do capítulo 15, que eu não fui ler o capítulo todo, porque ele tem 58 versículos, mas é tratando dessa doutrina da ressurreição e de Cristo como a primícia, que nós entramos nos versículos mais conhecidos desse capítulo, que é do 51 em diante. Versículo 50 em diante, quando Paulo vai dizer: eu vos digo um mistério, nem todos nós morreremos. Versículo 51, nem todos nós dormiremos. Paulo trata a morte como um sono, porque ele sabe que a morte do crente ela é passageira. Então ele trata como um sono. Mas ele diz: todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele diz nós, partindo do princípio que ele está vivo. Então ele está falando que no arrebatamento da igreja, quem estiver vivo e tiver crente no Senhor, será transformado num corpo glorioso. E quem já morreu, mas morreu no Senhor, morreu crendo, será ressuscitado num corpo glorioso, num corpo glorificado. Então ele diz que todos, os vivos e os mortos, seremos transformados. 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Aí agora a vitória será plena, completa e total sobre a morte. Porque ele diz: quando os que morreram em Cristo forem ressuscitados num corpo glorioso e glorificado, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Mas essa vitória começou com quem? Com Cristo, que é as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou. Então ele diz, aí ele vai e faz esse confronto à morte. Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Já foi pregado aqui esta noite que o salário do pecado é a... Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56. O aguilhão da morte é o aguilhão da morte é porque a morte só entrou no mundo por causa do pecado. Porque quando Deus fez o homem, o criou para viver eternamente, o fez perfeito, mas o pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a morte. Então o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque a lei denuncia o pecado, e a lei mostra o pecado. Mas agora a morte foi tragada na vitória. Por quê? Porque Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Jesus está vivo. E se eu puder terminar essa mensagem lhe dando um conselho, eu dou do versículo 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, não solte o arado, não olhe para trás, não desista por causa das lutas, sede firme,
fica firme, mas seja também constante, adiante, para frente, não volte atrás, seja firme, fique firme, mas seja também constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus está vivo, e Ele voltará para arrebatar a igreja. Uma das maiores garantias que nós temos do arrebatamento da igreja é que Jesus está vivo e Ele voltou para o Pai. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus está sendo assunto aos céus, a partir do versículo 8, 10, 11, os discípulos estão atônitos olhando para cima, porque Jesus está sendo elevado aos céus entre nuvens. É o 40º dia após a sua ressurreição, o que acontece em Atos capítulo 1. É o 40º dia após a sua ressurreição, o que está acontecendo em Atos capítulo 1, versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Esses varões vestidos de branco não são galileus, não são hebreus, não são judeus, são anjos. E eles dizem: varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Ora, eles estão olhando para o céu porque estão vendo Jesus ir. Mas a questão é que eles estão atônitos, dizendo: ele está indo embora, e agora? Ele está começando a sumir entre as nuvens dos céus, e agora o que será de nós? Apesar de Jesus ter dito: eu não vou deixar vocês só, eles estão atônitos, vendo Jesus ir embora, e agora? Mas aí, uma vez mais, a palavra da sua volta é confirmada, e eles dizem: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Como é que eles estão vendo Jesus para o céu ir? Sobre as nuvens. Então a palavra é muito clara. Jesus não vai voltar de novo. Não é o Ing Cristo, aquilo ali é um amaldiçoado. O Ing Cristo está dizendo: eu vim para agora do Pai, faz a vontade do Pai. Vocês já viram o Ing Cristo? Demônio impuro lá e tal. Não é o Ing Cristo. Jesus não vai vir nascer de novo. Não, porque ele vai nascer, porque não sei o quê. Não. A palavra é muito clara. Ele está sendo recebido no céu, e há de vir assim como para o céu vistes. E como é que estão vendo ele ir? Ele está assumindo entre as. Ele vai voltar do mesmo jeito. Os céus serão abertos, e Jesus vai descer sobre as nuvens dos céus. Haverá uma voz de comando, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e a igreja será arrebatada. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Por quê? Porque Jesus é as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então, se Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Vamos terminar com este hino, vamos ficar de pé e vamos cantar: porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Vem aqui Lucas, Ricardo e companhia. É o 545. Aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Você é crente, está aqui, quer reconciliar? Você ainda não fez decisão de fé ao lado do Senhor Jesus e quer fazer hoje? Receber esse Jesus vivo? Esse Jesus que vai voltar, que voltará? Você é convidado a vir receber Jesus. Voltar para casa feliz, com a mensagem do Evangelho, que é boa notícia, que é boa nova.
E a boa nova de hoje é que Jesus está vivo. A morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo. Nós vamos cantar, adorar a Deus com este hino, com este cântico. E você vai cantar com muita alegria e declarar: porque Jesus está vivo. Aleluia. Deus está vivo. O Pai está. Cante com alegria. Posso crer no porque Cristo vive. Está nas mãos do Senhor, de meu Jesus, que vivo está. Jesus venceu a morte. Está vivo. Cante. Cristo vive, temor não há, temor, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre.
Nós estamos diante da tua presença e nós te exaltamos. Temos a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor venceu a morte. Em tuas mãos está a nossa vida, porque a ti pertence o controle de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor, e sem ti nada do que foi feito se fez. Oh, tu és a vida, e esta vida foi dada a nós, de maneira que aqui estamos hoje desfrutando de paz, desfrutando de salvação, desfrutando de alegria, porque o Senhor morreu a nossa morte, e porque o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Que em nome de Jesus, Pai, a tua presença seja uma realidade na vida de cada um de nós, em cada lar aqui presente, em cada lar aqui representado, e que a tua igreja com alegria continue proclamando a mensagem salvadora do Evangelho, e que cada crente continue sendo uma testemunha viva, sendo luz para este mundo, sendo sal para esta terra, e que todos ouçam e vejam e saibam através da tua igreja que esta igreja adora um Cristo vivo e que breve voltará. Pai, pedimos em favor daqueles que estão enfermos e não puderam chegar até aqui hoje, porque estão enfermos, precisam de cura, de saúde. Manifesta a tua presença, a tua glória, e toque a estas pessoas, para que na próxima reunião, próximo culto, próxima oportunidade, possam estar aqui também dando glória ao teu nome, assim como nós aqui estamos. Nos conduz em paz aos nossos lares, nos dá uma semana de bênção, uma semana de alegria, uma semana de vitória. Este mês que se inicia seja um mês, uma vez mais, da tua providência sobre cada vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida agora e sempre. Quem crê diz amém. Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor.